Olá, muito boa noite para você que me assiste nessa live, mais uma live aqui todas as quarta-feiras batendo ponto, hoje num horário um pouquinho diferente, porque temos uma convidada super especial para falar desse tema que eu tenho certeza que te interessa. Então, fica comigo até o final, assiste toda essa live para descobrir sobre esses pontos fundamentais aí, né, sobre a ansiedade e conseguir ultrapassar esse obstáculo para chegar no teu emagrecimento, nos teus resultados, não é mesmo? Deixa eu convidar aqui a minha amiga, deixa eu colocar ela na nossa live. Espera um pouquinho, aê! De Leão. Eu não estou te vendo. Tu me ouve, de Leão? Eu não estou te enxergando aqui. Eu acho que se tu tá me ouvindo, tenta sair e entrar novamente pra gente ver. Ó, ela saiu. Vou entrar agora. Acho que o convite está feito, né? Gente, aguarda um minutinho, ao vivo é isso, né? A gente sempre tem esses poréns. Vamos ver. Agora voltou. Agora sim, agora estou te vendo. É, Boa noite, Gilean. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, quero te agradecer, né? Porque eu sei que a tua vida é super corrida para dedicar um tempinho aí para a gente poder conversar nesse momento hoje. Eu que te agradeço pelo convite, né? Sei que todas as semanas tu tem as lives aqui no Instagram, né? E essa semana tu tá trazendo um tema bastante importante, né? Que é a questão da ansiedade como obstáculo, né, no emagrecimento, né? E quero te agradecer por este convite, fiquei muito feliz. E Ah, espero que possamos imagina. agregar bastante conhecimento aqui para o pessoal. Ah, com certeza iremos, né? Principalmente partindo de ti aí, uma super psico, né? Vai agregar muito nesse assunto. Porque é um assunto, assim, que eu posso dizer assim, não sei se eu vou estar sendo prepotente, mas eu acho que é um dos males do século, né, Dilian? É bastante, né? E a gente sabe que, segundo pesquisas aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Cerca É de verdade. 9,3% da população sofre, né, com questões da ansiedade. E principalmente as mulheres, né? É. Então, assim, antes de mais nada, te apresento, quero que tu conte um pouquinho, né? Quem é a Tá. Dilian, para que as pessoas que me seguem aqui possam te seguir também, né? Conhecer um pouco do teu trabalho. Aham. Então, para quem não me conhece, né, o meu nome é Dileia Schumacher, sou psicóloga clínica, né, e no consultório eu trabalho com abordagem teórica, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, que tem o objetivo principal de permitir mudanças, né, nas emoções e nos comportamentos das pessoas, né, e para isso o terapeuta ele atua no sistema de esquemas e crenças do paciente, né, a fim de Uhum. reestruturá-los e modificá-los. Muito bem, muito bem. Então, assim, ó, é um super suporte, né? Como eu digo. Eu costumo brincar, né? Eu digo para os meus pacientes, né, Julia, todo, assim como a gente tem, né? Hoje em dia tem várias profissões que usaram essa nomenclatura, né? O personal trainer, né? A personal diet, né? Ou personal nutri. Todo mundo deveria ter uma personal psico, né? Porque no mundo que a gente vive, né? Com tantas demandas, eu acho que a gente precisaria, sim. Todo mundo precisaria ter esse momento aí de desabafo, como eu digo, né? Ah, eu acredito que sim, né? Só quem passa por um processo de terapia sabe o quanto é importante pra gente, né? E o quanto faz diferença. É verdade, é verdade. Bom, então vamos falar desse assunto, né, Julia? Eu costumo dizer assim que a maioria, e posso ser abusada em dizer que eu acho que 100% das pessoas que têm, né, uma dificuldade aí de emagrecimento, que sofrem com a questão do peso, eles em algum momento eles vão ter um transtorno de ansiedade. Como eu digo, a ansiedade é nata, né? Todo mundo é um pouquinho ansioso. Mas o que me parece é que quando a gente associa isso à obesidade, é quase que unânime as pessoas reclamarem, né? Se eu pergunto assim, tá, e o que, né, por que tu acha que tu ganhou peso? Ah, sou muito ansiosa, sou muito ansiosa.
Que eu digo, antes de mais nada, a gente também precisa de diagnóstico, né? Não é simplesmente definir que é ansiosa e sair pegando esse título pra gente. Existe todo um processo para chegar nessa definição, né? Mas enfim, para a gente começar então, né? Eu já dei um spoiler aqui. A ansiedade, ela é considerada sempre um transtorno ou não? Não, né? A ansiedade, ela é uma emoção normal, né? Que todos nós sentimos. E ela é importante para a vida, né? Ela, evolutivamente, a gente sabe que ela nos prepara tanto para situações de luta ou de fuga, né? De fugir frente a alguma situação que traga algum perigo, né? E ela nos ajuda a ter disposição para realizar as tarefas do dia a dia, né? Nos dá energia. E, por outro lado, ela precisa estar em harmonia, em equilíbrio, para que ela consiga cumprir essa função, né? É normal sentir ansiedade frente a uma entrevista de trabalho, né? Diante da expectativa de um diagnóstico médico, um casamento, né? Uma formatura, é natural, né? Enfim, o que diferencia a ansiedade normal de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade, né? Na verdade, é a intensidade e a duração dos sintomas, né? Quando está em excesso, pode levar a um transtorno, né? E o transtorno são doenças psiquiátricas, né, marcadas por uma preocupação excessiva de que algo ruim vai acontecer. E isso tudo acaba que vai tirando o brilho da vida, né? Ah, com certeza, né? É como se fosse uma limitação. Enquanto ela tem aquela naturalidade, né? Quando é algo que realmente faz parte da vida. Quem não fica ansioso aí com uma notícia, que está à espera de alguma notícia, né? Tu citou bem aí, falou de uma entrevista de emprego, né? Às vezes um momento especial que está para acontecer, uma viagem, né? Que a gente quer realizar, enfim. Né? Essa ansiedade, ela é realmente normal, mas eu vejo assim, é que ela começa a ultrapassar essa normalidade no momento que ela te limita, né, Juliana? Começa as limitações. Sim. Tu não faz nada. Né? E dentro do emagrecimento, eu acho muito importante falar que às vezes a gente pensa só na questão assim, ó, o ansioso, ele come. Esse é o problema da ansiedade como obstáculo do emagrecimento. Mas não é só isso. Né? Nem sempre esse ansioso, ele vai descontar na comida. Né? Ele pode sim descontar na comida, mas eu vejo muito assim, ó, os próprios sintomas da ansiedade, eles acabam impedindo que tu encare um processo de emagrecimento também, né? E aí, mais pra frente, a gente vai comentar alguma coisa aqui. E pensando assim nas causas, né? Que as pessoas perguntam, por que eu sou ansiosa? Eu não queria ser ansiosa, não sei porque eu ando ansiosa, né? Existe uma causa, né? Uma etiologia da ansiedade, essa ansiedade que a gente está falando a nível de transtorno, né? De ansiedade generalizada. Então, o que causa, né, os transtornos de ansiedade muda bastante de uma pessoa para outra, né? Não tem uma causa única, né? Eles podem, por exemplo, aparecer a partir de desequilíbrios químicos no cérebro, né? Pela falta de suporte familiar, por questões genéticas, né? Por um evento traumático, ou a pessoa assistiu um evento traumático, ou um assalto, né? Alguma situação de trauma, situações estressantes, né? Desde situações no trabalho, relacionamentos, traumas de infância, distúrbios hormonais, né? E aí um exemplo é o hipotireoidismo, que também traz bastante casos de transtornos de ansiedade. Abusos de substância, né? Podem ser muitos fatores, né? Não só um, mas podem ser um conjunto de fatores, que a pessoa pode apresentar um desses ou mais de um, né? E acabar desencadeando um transtorno de ansiedade. E aí, quando a gente pensa na atualidade, né, Juliana, estamos vivendo essa semana essa situação, né, de guerra, que deixa todo mundo apreensivo, né? Mas faz 2 anos que a gente convive com outra situação que não deixa de, entre aspas, ser uma guerra, né? Que a própria pandemia aí nos trouxe esse desconforto, essa imprevisibilidade. Essa é a palavra, né? Quando a gente fala de ansiedade, a pessoa não tem mais, ela não sabe o que pode vir a acontecer. Não sei se eu vou estar contaminada amanhã, se eu não vou, se eu me contaminar, eu vou sobreviver ou não vou. Aquela coisa assim de tu não ter mais domínio da situação, né? Então eu acho que isso torna a pessoa muito mais ansiosa também, essas questões aí que a gente vem vivendo, né? Com certeza, né? Na questão da pandemia, né? Do coronavírus, principalmente no começo, né? Que era algo muito novo, que ninguém imaginava a dimensão que isso ia se tornar,
né? E as pessoas pensavam assim, eu vou me contaminar, eu vou morrer, né? Porque era o que acontecia com a maioria das pessoas. Então, gerou muita ansiedade, né? Muito Uhum. desconforto para as pessoas, né? Principalmente para os profissionais da saúde que estavam ali na linha de frente, que tinham que enfrentar aquela situação É verdade. diariamente, né? Com certeza, assim, foram. Eu acredito que esses índices de ansiedade subiram muito mais, né? Com essa questão da Ah, pandemia. com certeza, né? E também a gente vive essa coisa é muita informação, né, Dilean? A gente tem muita informação, essa questão, assim, de a gente estar vivendo sempre na expectativa de uma notícia nova, de resposta imediata, como diz, do próximo like, da próxima curtida, né? Então tu fica sempre naquela coisa, assim, o que me espera? O que vai acontecer? Então eu acho que a própria, né, situação do mundo, né, desse mundo moderno, entre aspas, né, desse mundo aí informatizado trouxe também uma ansiedade maior pra gente, né? Com certeza. Uhum. Muito bem. E aí eu gosto de falar bastante nessa questão, assim, dessa expectativa, né? Porque isso acaba alterando, né, no nosso organismo as questões hormonais também, que eu acho muito importante de falar, né? Então, essa expectativa que a gente cria, assim, né? Essa expectativa exagerada aí, que nada mais é do que a ansiedade que a gente falando, ela aciona comandos cerebrais, como a gente fala, né? Em liberação, por exemplo, do cortisol. Né? E a gente sabe que o cortisol, ele é um hormônio do acúmulo de gordura também, né? Então, é um hormônio que aumenta a tua fome. Então, isso tudo tem uma certa relação, sim, com a obesidade, né? Mas essas reações físicas causadas por esses hormônios são diversas. E às vezes a gente se limita a única e exclusivamente, talvez assim, uma taquicardia, um tremor. Mas que sintomas seriam esses, Dilean? Que outros sintomas a gente poderia citar aqui para as pessoas entenderem e começar a pensar se realmente elas não se identificam com isso, né? Uhum. Sim, a questão dos hormônios que tu trouxe, né? A gente sabe que o cortisol, ele em níveis normais, ele atua como um regulador das emoções, Uhum, né? exato. E trazendo assim para os sintomas da ansiedade, são muitos, né? Os sintomas físicos, a lista é imensa, assim. Eu vou trazer alguns aqui, mas além dos sintomas físicos também, tem os sintomas cognitivos, né? Os sintomas Uhum. comportamentais e os sintomas afetivos. Né, Sim. dentro dos sintomas físicos, né, o aumento da frequência cardíaca, palpitações, né, falta de ar, a respiração rápida, ofegante, dor no peito, né, uma sensação de sufocação, de tontura, ondas de calor e frio, né, dor no Uhum. estômago, náusea, formigamento ou dormência nos braços e nas pernas, tensão muscular, boca seca. A lista é Uhum. imensa, né? A gente vai Imensa, trazendo né? assim o que a gente ouve mais dos relatos dos pacientes, né? Nos sintomas cognitivos, as pessoas relatam muito medo de perder o controle, né? Medo Uhum. de morrer, medo de um ferimento físico, né? Medo da avaliação negativa das outras pessoas, dificuldade de concentração, distração, né? Hipervigilância frente a alguma ameaça, né? Uhum. Dificuldade de raciocínio e perda de objetividade, né? E nos sintomas comportamentais, né, a pessoa tem a esquiva, fuga, né? Muitas vezes Uhum. uma inquietação, dificuldade para falar, congelamento, né? Ela paralisa diante de algumas Sim. situações. E nos sintomas afetivos, né, ela pode ter irritabilidade, se sentir assustada, né, tensa, nervosa, impaciente, né, Uhum. frustrada. São muitos esses sintomas que eles não vêm só em um, né, só um sintoma físico. Juntamente com os sintomas físicos também vem essa série de outros sintomas, né, que afeta tanto o emocional e o cognitivo da pessoa. Exato. E aí entra a questão que a gente estava falando, né? Que as pessoas ainda insistem em ver a associação da obesidade somente com a fome, mas olha quantas coisas. Pensa, a pessoa irritada, né? Com dificuldade de raciocinar, como é que ela vai decidir? Como é que ela vai. E outra que isso também, né? Se a pessoa não consegue nem fazer, às vezes, né? Como tu diz, ela trava. Como é que ela vai dar conta, às vezes, de se alimentar de forma adequada, né? De seguir um processo de forma adequada? A tua cabeça tá tão, como tu disseste a palavra, né, mágica ali, tão hipervigilante que tu não consegue pensar nas questões, né, outras questões. Tu foca só naquilo e tu vê medo em tudo, né, Dileu? Isso é Não bem consegue importante que tu falou. racionalizar, né? Não consegue, né?
E aí, como que tu vai dar conta? Então, assim, a gente não pode olhar assim, existe toda uma química que vai te induzir, sim, a uma fome maior. Isso nada mais é do que também sobrevivência. E aí eu venho falando nos posts dessa semana, não sei se o pessoal tem acompanhado, mas aconselho que façam, né? Que eu venho associando e comentando isso. A ansiedade, ela é relatada lá nos primórdios dos tempos, né? No tempo das cavernas, né? O Homo sapiens, ele tinha aquela necessidade de alimentar sua prole. E ele tinha que enfrentar o perigo que eram grandes animais, né? E aí tu falou bem uma frase lá no início dessa live, né? Essa resposta da luta e fuga. Então, ou tu encara, né? E luta por aquilo, né? No caso ali, o exemplo que eu estava dando do Homo sapiens, né? Tu luta contra um grande animal para poder, né, caçar e servir, né, como alimento para ti, para tua família, ou tu foge, né? E essa fuga geralmente ela gera hormônios, gera toda uma fisiologia, né, para que a pessoa, e aí vem esse sintoma que você disse, né, aquela sensação, né, aquele desconforto, aquela taquicardia, né, aquela tremedeira, respiração ofegante, tudo isso, né, segundo se relata, é justamente o teu corpo sendo preparado para a fuga, né? E olha quanta coisa aí, só que assim, isso foi quanto? 250 mil anos atrás. Só que o nosso corpo não evoluiu, né, tanto assim, a ponto de se desvencilhar. E é o teu cérebro lutando, né? Ele quer fazer com que tu sobreviva. Ele tá te defendendo. Né? Então, isso é uma forma, como tu falou bem, né? É uma forma de defesa. Só que quando isso chega a um extremo, acaba te limitando, né? A todas as outras coisas da vida aí, né, Edilian? Com certeza. Uhum. Bom, e os prejuízos, né? Como eu falei, eles não são apenas para o equilíbrio emocional e para o bem-estar, né? O que é importante? Essas descargas de mudanças no organismo desregulam os hormônios, a imunidade, olha como é importante a gente pensar em imunidade em tempos de pandemia, né? E até o metabolismo. Até isso acaba, né, se prejudicando em função da ansiedade, né? E, como eu disse, obviamente influencia no peso, mas o que a maioria das pessoas acha que essa ansiedade, como eu disse antes, ela aumenta a fome, mas vai muito além disso, né, Juliana? Sim, sem dúvida, né? Os nossos pensamentos e as nossas emoções, elas costumam exercer uma influência significativa no nosso metabolismo, né? E no modo como nos alimentamos também, né? Consequentemente, a nossa alimentação também afeta a nossa saúde emocional, né? Eu costumo Oh, dizer com que é certeza. uma via de mão dupla, né? Que precisa ser Exato, um ciclo, controlada para né? que possa fluir de uma maneira adequada, né? Tanto a influência, né, no metabolismo com os alimentos. Sem dúvida, né? É um ciclo, né? Existem certos alimentos, vitaminas, minerais necessários para a gente manter o equilíbrio, tanto do corpo quanto da mente, né? E quando a gente não se alimenta, a gente está, né, deixando esse organismo mais suscetível, né? Bom, e o que se sabe, né, que a gente muito fala, né, Gileu, é que a gente tem que tratar. Mas nem sempre o tratar é fácil, né? Tratar a ansiedade. Eu acho que mais do que isso é a gente aprender a gerenciar o estresse e a ansiedade. O gerenciamento, né? Porque muitas vezes esse tratamento, claro, ele não é impossível, acredito eu, né? Aí tu vai me explicar melhor, que é da tua área, não é da minha. Mas eu vejo assim, é o gerenciar, né? Inclusive hoje eu conversando com uma vizinha aqui, a gente estava falando, né, que a gente tem que... Chega uma fase da vida, não sei se está nessa fase, Julião, que a gente começa a entender que tem coisas que a gente não tem mais por que enfrentar, né? A gente aprende a gerenciar a resposta nossa em relação àquilo, né? Eu acho que nada mais do que isso também. Eu acho que a ansiedade, esse estresse, a gente tem que aprender a dominar e gerenciar. A gente não precisa pensar em eliminar ele da nossa vida, né? Porque ele vai existir de alguma forma ou outra com menor ou maior intensidade, né? Realmente a gente não tem como evitá-los, né? A gente costuma chamar que é a gestão das emoções, né? Ou o gerenciamento das emoções. E muitas vezes parece difícil controlar, né, o estresse na nossa vida, com tantas obrigações que a gente tem, né? O trabalho, a casa, Exato. os filhos, escola. São muitas coisas, como eu digo assim, são muitos pratos que a gente tem que equilibrar, né, e Exatamente. administrar no nosso dia a dia, que acaba muitas vezes a gente tendo pouco tempo, né, para cuidar da gente, para relaxar da forma como a gente gostaria, né? E o estresse e a ansiedade, na maioria dos casos, ele é estimulado pelo nosso próprio pensamento, né? Uhum. Comportamento e atitudes dos acontecimentos da vida, né? Eu costumo dizer que não são os fatos em si que têm influência sobre nós, mas a forma como a gente percebe, né? Como a gente pensa e Uhum. interpreta esses fatos.
Exato. E tem pessoas que têm uma facilidade incrível, assim, parece que nasceram com aquela capacidade de tirar de letra. E tem outras não, que precisa ser trabalhado, né? Eu costumo dizer que isso é uma habilidade que tu vai desenvolvendo ao longo da vida, né, Juliana? Tipo assim, ó, É, com eu me certeza. considero hoje uma pessoa muito mais light do que eu era no passado. E ainda tem que mudar muito, né? Eu digo, ainda tem que mudar muito. Porque ainda eu me vejo, só que assim, ó, quando a gente começa a buscar, e tu falou bem, essa questão de aprender a gerenciar as emoções, né? E tá aí uma boa oportunidade para quem está assistindo essa live de buscar ajuda psicoterápica, né? Aí a nossa colega Juliana que pode ajudar vocês, né? Eu acho que quando a gente começa a entender que tem coisas que estão externas a nós, né? Tem coisas que eu não vou poder dominar. É bem como tu disse, vai acontecer, vai ter situações, vai ter problemas, a gente vai enfrentar. E, né, o que seria da vida se não tivessem eles, né? A vida seria muito chata se não É, tivesse, né? é Mas verdade. o que cabe a nós é aprender esse gerenciamento. Eu digo, hoje eu vejo as situações, eu tenho isso para mim. Eu tenho um caderninho, tá, de escrita terapêutica. Eu não te contei isso ainda, Dileia, mas eu conto sempre nas minhas lives. E nesse caderno eu coloco as observações que eu faço sobre mim. Eu sempre escrevo, né? Eu não escrevo diariamente, mas às vezes acontece uma situação, eu vou lá e coloco assim, nossa, olha, eu estou muito irritada, eu estou estressada, não gostei disso, dessa forma, ou não gostei do jeito que a pessoa falou comigo, eu escrevo. Aí eu passo uns dias, eu vou lá e leio. E é incrível o que eu penso assim, meu Deus, por que que eu, né, que necessidade eu tinha naquele momento de ter todos aqueles sintomas? Mas eles estavam ali. Só que, claro, não desbravei, não xinguei meu mundo, eu guardei pra mim, né, e registrei ali. Só que na próxima situação semelhante àquela, eu sei que eu vou já vou começar a reagir diferente pelo simples fato de eu observar a situação. Eu acho que é isso que as pessoas precisam fazer. E aí entra a questão da Sim. ansiedade, né, Dilean, que a gente vive muito, muito, muito no futuro. Se a gente começar a Uhum. pensar o nosso momento é o agora, né? E aí, como eu te falei, né? Eu fiz a formação Essential em Psicologia Positiva pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva. E uma coisa assim que mexeu demais comigo, né? Foi isso. Né? Por que, que a gente tem que estar sempre pensando nas coisas futuras? A gente tem que ter planos, óbvio, mas por que, que a gente não pode vivenciar melhor o agora? Por exemplo, estar aqui agora com a Dilean, né? E largar os outros afazeres aí da casa, para quem está assistindo, e prestar atenção nessa live, porque o assunto é riquíssimo, né? E não estar distraída com outras situações. Só que o ser humano tem tanta informação na cabeça, é por isso que vem todo esse processo de ansiedade aí, ó, que a gente não consegue parar para curtir o momento, né? Sim, adorei a tua ideia do caderninho, né? Ah, Porque eu realmente adoro. acaba sendo terapêutico, né? É assim. Situações que tu tá ali com muita raiva, né? Ou, nossa, por que que aconteceu isso? Né? E tu tem vários pensamentos e depois passam uns dias e tu retoma ali e tu Uhum, percebe, né? Da maneira que tu agiu e a forma como tu poderia ter reagido, né? E isso exato. é bem interessante, assim, porque te prepara para outras situações, Uhum. né? Sempre vão ter situações na vida que vão ser desafiadoras, que a gente vai ter que enfrentar, vai ter que falar, né? E tu trouxe essa questão, assim, que as pessoas estão muito focadas no futuro, né? É. E nessa questão, assim, do emagrecimento, né? A gente sabe que é um processo e muitas vezes as pessoas estão focadas só no resultado, né? E o Ah, quanto é perfeito. importante elas olharem para o processo, né? Focar no processo. Porque só vai ter o resultado se ela cumprir todas aquelas etapas ali do processo. E Uhum. muitas vezes a ansiedade vai aumentando mais ainda porque ela está focada no resultado. Né? Perfeita a colocação, Julia. Perfeito. E é isso mesmo, né? Eu digo assim, ah, o processo em si ele tem que ser leve, ele tem que ser prazeroso. Eu não preciso esperar. Eu sempre digo isso, né? Você não espera para usar aquela roupa que tu gosta só quando tu chegar no teu peso ideal. Não espera para se achar bonita, para se arrumar, né? Não espera para tomar as atitudes, porque aí tu fica assim, ah, tu só vai encontrar felicidade, né, quando chegar naquele número. E todo esse trajeto, ele vai ser de dor, de sofrimento. Agora, se tu aproveita, poxa, que legal, né? Essa semana eu emagreci 200 gramas. Outra pessoa ia dizer assim, como assim? Grande coisa. O que é 200 gramas? Não é nada. É sim, é 200 gramas. Uhum. Esse dia eu coloquei Mas é importante. uma artezinha ali nos meus stories, eu coloquei, nossa, emagreci, botei uma mulher assim, né, uma foto de uma mulher, né, nossa, emagreci só meio quilo essa semana, pois é, serão 26 em um ano, a gente não pensa assim, né, serão E 26 o em um quanto é ano, importante as pessoas também valorizar suas pequenas vitórias, né? Porque às vezes a exato, pessoa fica pensando que tem que ser uma coisa muito grande, né? Mas é importante celebrar as pequenas vitórias que vai te dar mais ânimo e estímulo de continuar, né? E exato, como tu disse, assim, não vou esperar ser feliz para quando eu puder usar aquele vestido,
né, mais justo, aquele vestido menor. Não, né, tem tanta coisa boa para se aproveitar, né, e deve se aproveitar, né, ao longo desse processo. A experiência, o aprendizado, né? Com certeza. E aí eu costumo dizer assim, tu falou do meu, elogiou meu caderninho aí, né? Eu aprendi a fazer a escrita terapêutica lendo o livro Milagre da Manhã. Foi um livro assim que mexeu muito comigo e eu procuro, né, sempre que possível, não com tanta frequência quanto eu gostaria, mas de realizar aquele ritual de acordar, meditar, fazer um exercício de respiração. E meditação e respiração a gente sabe que são coisas que ajudam bastante na questão de ansiedade, né? Então já estamos dando algumas dicas aqui para quem quer fugir às vezes do medicamento. Mas o que a gente sabe que eu te digo assim, eu tenho muita dificuldade de aderir a medicamentos. Estou falando a Sheila, não é a nutricionista, tá? A Sheila. Essa semana eu tava com uma dor articular, eu precisei tomar uma injeção ontem. Eu disse, meu Deus, vocês não tem noção. Eu levei uma semana para aceitar tomar a injeção. Tipo, quando não tava mais dando, né? Quando a dor tava realmente incomodando, que eu aderi. Porque eu sou anti-remédio, não gosto. Eu procuro todos os tratamentos alternativos o mais natural possível. Mas o que a gente sabe é que num processo de ansiedade, dependendo da intensidade, é necessário, né, Juliana? Sim. Quando está em níveis muito elevado, né, e já está ali caracterizando um transtorno, realmente a pessoa precisa de uma medicação para conseguir diminuir um pouquinho, né? Nem que isso, de repente, né, com o evoluir do tratamento, possa se abdicar dessa medicação, né? Eu acho que quem entende mais essa parte seriam os psiquiatras, né, que dariam... Mas eu acredito que sim, né? Aquele empurrão, assim, que tu precisa, vai, agora tu vai, acredita em ti, vai. E aí tu começa a criar confiança, né? Às vezes aquela química que tu tá recebendo te dá um pouco mais de confiança para tu encarar a vida, né? Mas, como eu disse, existem várias formas. Eu acho que, assim, o relaxamento, né? Ele é o contra, né? O oposto da ansiedade. Então, quando a gente busca essas alternativas, assim, né? Aprender a relaxar, seja numa meditação, numa atividade física que seja prazerosa, né? Um yoga, seja lá o que for, eu acredito que são excelentes alternativas aí para fazer a pessoa acalmar. Só que tem uma coisa, né, Julia? Às vezes a gente olha para essa situação, né? Essa semana eu vou estar falando ainda disso num dos posts mais pro final dessa semana. Às vezes a pessoa olha assim, meditar, é capaz que eu vou meditar, respirar, que bobagem. Aí volta numa coisa que tu acabou de dizer, as pessoas querem resultados imediatos, querem resultados para ontem, e elas às vezes não acreditam na possibilidade de que pequenas ações e exercícios e tratamentos tão simples possam ajudar. Né? Às vezes ela tá tão assim bitolada naquela situação que só o remédio pode, né, curar. E aí, claro, vamos pensar, né? Se tu mesmo disse aqui há pouco, e a gente acredita piamente nisso, né? Que a nossa mente é capaz de tudo, né? Capaz de coordenar todas as nossas ações através dos nossos pensamentos. Aí se tu pensar que aquilo não vai dar certo, não vai mesmo. Né? Verdade. Né? Então... Pode falar. Vai lá que eu falo mais. E como tu disse, né? As pessoas estão tão focadas no resultado, né? E às vezes uma atitude tão simples, elas não conseguem acreditar, acham que tem que ser algo gigantesco, algo muito difícil, né? E o quanto a gente sabe já com comprovação científica, né? Que a meditação, o mindfulness, né? As técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, como são importantes, né? A yoga para o relaxamento e para reduzir os níveis de ansiedade. Exatamente. Então, aí quem quer fugir da medicação e acredita, claro, uma avaliação, né, com um profissional seria o ideal, assim, para ver se realmente é uma situação. Mas às vezes até assim, eu estou começando a ver que a minha ansiedade está saindo um pouco daquilo que eu tinha domínio. Já procura essas alternativas, né? Não espera piorar, né? Independente se está usando medicamento ou não, é mais um coadjuvante nesse processo, né, Juliana? Com certeza, com certeza. Muito bem, então, vamos nos encaminhando aqui para o final dessa live. Eu quero que tu comente mais alguma coisa a respeito, assim, em termos de tratamento de leã. Tu usa alguma alternativa, tu sugere ou alguma outra alternativa que a gente não tenha citado nessa live? Bom, além nas questões dos transtornos de ansiedade, né, é claro que vai ter que ter o acompanhamento de um psiquiatra, né? Porque é ele que indica e receita as medicações, né? Mas pensando assim, na ansiedade, no emagrecimento, né? Como um obstáculo para o emagrecimento,
né, é fundamental o acompanhamento de um profissional, né? A gente sabe que não é impossível a pessoa conseguir ter êxito sozinha, mas é Exato. muito difícil, né? Porque muitas vezes ela se auto-sabota, né? Entra num Sim, looping ali, num ciclo vicioso, né? E sem ter resultado, ela se frustra, se deprime e acaba muitas vezes desistindo, né, do objetivo dela. com E o certeza. apoio de um profissional, né, ele vai ajudar a pessoa a alcançar esses resultados mais rápido, né? Vai ajudar ela na organização, na escolha de uma alimentação correta, né? Uhum, Orientando, motivando ela e dando o suporte necessário, né? com Nas certeza. questões da ansiedade, no emagrecimento, o acompanhamento com o nutricionista, né, é fundamental, porque para que a pessoa não desanime, né? Porque ela pode achar muitas vezes que, a dieta é muito restrita, são Uhum, poucas alternativas, né? E a nutricionista, né, o profissional, ele vai conseguir ajudar a pessoa a perceber, né, a aprender que existe sim uma variedade de alimentos e que é uhum, possível, né, ter um novo estilo de alimentação que seja bom, que seja prazeroso, né? Junto a exato. isso também, né, é importante a atividade física, né, que Uhum, além de contribuir na perda e na manutenção do peso, ela também ajuda a reduzir os níveis de estresse e ansiedade, né? É perfeito. muito importante, né? Mas ainda assim, né, se a pessoa está com os níveis de ansiedade muito elevados, né, por situações adversas da vida que a gente enfrenta e muitas vezes são coisas difíceis de lidar sozinha, né? Uhum, Busque a ajuda de um profissional, né? Pode buscar a ajuda de um psicólogo, né? E a uhum, terapia cognitivo-comportamental, ela pode ser uma grande aliada nas questões do emagrecimento, né? Porque ela trabalha com os pensamentos, com os sentimentos e com os comportamentos que envolvem todo esse processo de perda de peso, né? uhum, Durante a terapia, a pessoa aprende, né, a lidar com a ansiedade, com a uhum. tristeza, sentimento de culpa, né? Aprende a organizar melhor essa rotina e a pessoa deixa de esperar que a dieta faça milagre, né? Exato. Ela começa a se responsabilizar pelos seus atos de comer e tomando para si, né, o controle da dieta, dos exercícios, de tudo que ela precisa para conseguir atingir o seu resultado. Perfeito, né? A gente fala, dos pilares ali da inteligência emocional é a autorresponsabilidade, tu colocou muito bem. Eu costumo dizer que eu não gosto de falar da culpa, né? De ler, é culpa, tu é pada por ter engordado. Porque a culpa, o termo culpa, né? A culpa já carrega um peso muito grande. Né? E quanto menos a gente fizer julgamento, que só tu vive, só a pessoa sabe a história dela. Ninguém sabe, ninguém viveu, ninguém sabe aquela história. Então a gente pode, eu digo assim, dentro do meu método, eu procuro, né, te liberta dos julgamentos, porque eles são dispensáveis. Né? A pessoa já carrega muito sofrimento para ter alguém botando o dedo na moleira dela e dizendo o que ela tem que fazer. Né? Então tem que ser um processo assim, de acolhimento, né, Edilian? Esse é o termo, um processo de Sim, acolhimento. E eu digo assim, quando a gente assume, eu digo, tu não é culpada, mas tu é responsável. Isso é diferente. É uma terminologia diferente. Não te sinta culpada, mas as escolhas que tu teve ontem são os resultados que tu terá hoje e amanhã. Né? Então eu sempre digo, assuma a responsabilidade no processo, porque às vezes a gente deposita no externo, né, Juliana? Eu vou lá na nutricionista, vou contratar a psicóloga lá, né? Vou agendar com a psicóloga e tá. Elas vão ter que resolver minha vida. E não é assim. Né? Estamos ali com o nosso conhecimento, com, né, tentando mostrar para a pessoa o que é o certo e o errado. Cabe a ela decidir se ela vai fazer ou não. Então isso é muito importante. Né? é. Não adianta pagar uma academia, né, se não ir É, praticar atividade física, né? Não adianta pagar a Nutri e não ir, não fazer o acompanhamento certinho, né? exato, não seguir o que está sendo proposto ali, né? E tu falou bem, né? Na verdade, emagrecimento é um tripé, né? Sempre digo, é o gerenciamento das emoções, né? Um acompanhamento psicológico através disso, né? A alimentação e o exercício. Se a pessoa conseguir juntar tudo isso, mas eu não suporto exercício, é muito chato. Né? Então a gente precisa reavaliar as nossas prioridades também, né? Porque a gente não vai conseguir. Na vida não é assim. Eu digo, eu sempre faço assim analogias, né? Poxa, tem um monte de coisa que tu não gosta de fazer no teu trabalho, né? Não sei tu, Julia, mas tem coisas no meu trabalho que eu não gosto de fazer, mas eu preciso fazer, né? E então Sim, tem várias tarefas, mas tu pensa o seguinte: no fim do mês eu preciso ter um retorno disso, uma recompensa. É minha recompensa, receber meu salário, para poder prover todas as coisas que eu quero, né? Claro que a nossa profissão acho que vai muito além
do valor, né? A gente quer ensinar as pessoas a terem qualidade de vida, né, Edilea? Mas, independente, né? Independente de qual trabalho for, tem coisas no teu trabalho que tu não gosta de fazer, mas tu faz em prol de um bem maior. E por que no emagrecimento a gente não pode pensar, talvez eu não goste tanto assim de exercício, talvez eu não goste tanto assim de seguir uma alimentação controlada, enfim, né? Ou de ter que comer determinados alimentos. Mas são, como eu digo, desapegos, né? São situações que a gente vai ter que fazer, né? Ou vai procurar aprender a fazer para chegar no resultado que se quer. Né? Então não pode olhar assim, é ruim, não dá, não gosto, é péssimo. Né? Se a gente entrar com esse pensamento, realmente tudo vai ficar horrível. Eu digo assim, é disciplina, né? Independente se eu gosto ou não, eu vou lá e faço. Né? Basicamente é isso. E tem uma frase, tu falando, eu lembrei de uma frase que eu costumo usar muito, né? Que diz assim, faça porque é importante, não porque tem vontade. Né? A pessoa perfeito. sabe o que é importante para si. Né? Um exemplo, assim, no inverno frio, tá uma tempestade na rua, a pessoa, acredito que a maioria das pessoas não vai querer sair de casa, né, do conforto para ir numa academia fazer uma atividade física. Mas se ela tem uma condição de saúde e ela tem um exame médico, uma consulta que é importante para ela, ela vai. Pode ter tempestade, pode ter sol, for o que for, o que tiver, né, que ela tiver que enfrentar, ela vai enfrentar. Então, usar isso para a vida, né, para alimentação, para os resultados que tu quer atingir, né? Faça porque é importante, não porque tem vontade. Exatamente, exatamente. Deixa eu só recusar uma ligação aqui. Ao vivo é isso. Dilean, minha querida, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Eu não sei se o pessoal fez algum comentário para mim, deu uma travadinha aqui nos comentários. Acredito que não. Agradecer a tua participação aqui nessa live de hoje. Foi muito, muito, muito bom essa tua ajuda, costumo dizer, né? Porque eu ajudo. Com certeza as pessoas vão sair daqui com algumas ideias, com algumas observações. Se forem necessários, se achar que realmente estão necessitadas deste apoio, irão procurar. E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas saiam desse. Viva a ansiedade, mas eu não tomo atitude para mudar. Né? E se a gente quiser realmente, independente se for para emagrecer ou não, né? A gente precisa dominar, gerenciar essas questões aí de estresse e ansiedade para a gente poder ter qualidade de vida, não é mesmo? Com certeza. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu queria que tu deixasse os teus contatos aí para o pessoal te procurar. Quero mais uma vez te agradecer, Sheila, pelo convite. Né? Fiquei muito feliz, porque é um tema que eu gosto bastante de estudar, que são as questões de ansiedade. Né? E para quem quiser saber mais, né, sobre essa abordagem teórica da terapia cognitivo-comportamental, pode me mandar uma mensagem pelo direct, né, que vou ter o maior prazer de poder responder e ajudar. Né? Me coloco à disposição, tá? E mais uma vez te agradeço pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí a tua disponibilidade, né? Que a gente sabe que é tudo muito corrido, mas que bom que a gente arrumou esse tempinho, né? A gente tive que até trocar o horário da live aí pra gente conseguir ajustar, mas deu tudo certo. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante aí desse nosso encontro. Gratidão a todos que estiveram aí conosco aí desde o início, e quem não assistiu essa live até o final, ela vai ficar gravada, então vocês assistam a live completa, né? E precisando de ajuda, já sabem onde nos encontrar. Chama no direct que a gente ajuda vocês. Certo, querida? Certo. Um beijo grande. Tchau, tchau para todo mundo e uma ótima noite aí para você. Até a próxima. Tchau, tchau.